Ó, Suzy, a gente sempre começa aqui tentando conhecer um pouco mais do empreendedor por trás da empresa. E aí a gente queria ouvir um pouco de você, de onde veio toda a decisão de empreender. Você já veio de uma família de empreendedores ou não, faculdade e tal. Quando que foi a virada de chave para você colocar a Broe em prática ou tiveram outros negócios antes? Conta um pouquinho aí da sua história pra gente. Eu sou formada em Relações Públicas pela Unesp de Bauru. Eu conheci o meu marido lá. Ele fazia engenharia e eu Relações Públicas. E aí, ao longo da vida, eu fui tendo empregos CLTs, mas em um determinado momento eu saí para ter uma empresa de eventos. E durante muitos anos eu tive uma empresa de eventos, entre corporativos e sociais. Eu fiquei muito especializada em casamentos e nos últimos anos da minha empresa eu trabalhei muito com casamentos em Campos do Jordão. E veio a pandemia. Quando a pandemia aconteceu, eu já estava num processo de querer trocar de área ali. De área, meu ciclo já tinha se encerrado ali. E nisso, meu marido, que é o Leonardo, ele já tinha aberto a Broe há alguns meses. E o sonho dele da Broe, da cervejaria, já vinha de muitos anos. Então, a Broe não foi um sonho meu, né? Ela foi planejada, idealizada e sonhada primeiramente pelo Leonardo, que é o meu marido. E ele, há muitos anos atrás, quando a gente não se tinha nenhum nome muito certo para falar de cerveja artesanal, ainda era meio o termo, né, o cerveja craft, e ele era muito apaixonado. E eu me lembro muito bem de 15 anos atrás, ele pegar um copo de cerveja e falar: cara, essa cerveja é muito maravilhosa e eu queria muito que todas as pessoas tivessem pelo menos uma oportunidade na vida de tomar uma cerveja tão boa, mas que as pessoas tivessem acesso. Porque na época, a gente está falando de muitos anos atrás, uma latinha de cerveja importada custava 60, 70 reais. Então, era inacessível para as pessoas as cervejas de grande qualidade. E diferente, né? O Brasil era muito da Pilsen, só da Pilsen. E aí, ele, como empreendedor que ele sempre foi... Só que assim, ele teve 20 empresas sem ter nenhuma. Fazia tudo e não fazia nada. Ele tinha vários planos de negócio, mas ele falava: não, essa aqui não. E aí, a cerveja não. A cerveja, ele começou a montar plano de negócio. Ele montou um plano de negócio muito sólido. Ele começou a montar os recursos para ter, né, para tirar do papel. E aí ele decidiu que era o momento. E aí ele começou a montar a Broe, sem ter nome ainda, mas uma cervejaria aqui em São José, com um plano de negócio extremamente estruturado. Vocês sempre foram aqui da cidade? Eu sim. Entendi. Ele até hoje ainda fica em São José e em São Paulo. Ele trabalha em São Paulo ainda. Ele fica a maior parte da semana em São Paulo. E só fim de semana aqui. E aí, fim de semana, na verdade, a gente vai para Campos do Jordão, porque a gente... Né, a operação maior. Eu toco as operações lá também. Mas lá em São Paulo ele está focado na operação, não? Fazendo outro trabalho. Ele tem outro trabalho. E aí, a ideia era que algum dia ele viesse para cá para tomar conta da cervejaria. Quando ele começou a tirar do papel e ele montar, estruturar, tinha um plano financeiro muito bem feito, né? Tudo muito, muito bem montado. O projeto estava... O projeto desenhado. Ele precisava de alguém que pudesse fazer a cerveja. Então, porque ele não era bom nessa parte. Ele fazia cerveja em casa, algumas ficavam muito boas, outras nem tanto. Então, esse não era a maior qualidade dele. Sim. E aí, ele foi atrás de alguém para que pudesse executar e fazer o especialista em cerveja. E aí, ele ia sempre... ele começou a participar muito do meio de cerveja, das confrarias. E aí, sempre tinha um cara específico que ou ele estava julgando as cervejas ou ele ganhava o concurso de cerveja. Então, ele era muito bom tecnicamente.
E aí foi quando meu marido chamou ele para conversar e aí ofereceu para ele para fazer, não para trabalhar, mas para ser sócio, né? Para começar a construir uma história juntos. Foi quando o Thales, que é nosso sócio até hoje, ele veio para o negócio e aí eles começaram a tirar do papel mesmo. Aí é marreta na mão. Vamos fazer acontecer, correria. Exatamente, achar o lugar e aí tirar do papel. E aí tirou do papel. E ela foi feita, o plano de negócio dela era muito, muito focado em 2 públicos. O público final, que a gente venderia a nossa marca, né, que consumiria a Broe, e um outro público, que é o público que é a cervejaria cigana. Cervejaria cigana são alguns bares ou algumas cervejarias que não têm a sua produção própria. E aqui na região não tinha ninguém, ou quase ninguém, que fazia isso. Então, as cervejarias, eles rodavam bastante quilômetros para poder produzir em outros lugares. Era tipo uma confecção para a cervejaria. Às vezes o cara já tinha a marca, já tinha até uma cervejaria pequena, mas ele já estava com um volume maior do que ele do que ele conseguiria fazer. E aí ele falava, não, você faz para mim, e aí a gente invasava com a marca dele e tal. E a gente começou muito focado nisso. Mais de 70% quase 80% era voltado para esse público cigano e 20% para Broe só. Só que aí veio a pandemia, com menos de um ano da empresa aberta, veio a pandemia. E aí mudou tudo, porque os tanques estavam cheios, os ciganos não tinham como vender, estoque parado ali. O produto, a gente tinha um problema muito grande. E as pessoas não nos conheciam em São José. São José é uma cidade muito grande, né? Parece que não, mas é uma cidade muito grande. E as pessoas não nos conheciam. Então, a gente tinha um grande desafio, que era que a Broe ganhasse identidade dentro da cidade. E aí foi quando eu realmente entrei com os 2 pés dentro do negócio. E aí, o meu primeiro trabalho dentro da Broe foi dentro do marketing, para refazer toda essa estrutura. Já era Broe na época? Já era Broe. Mas vocês não tinham um posicionamento tão forte na região? Não, porque a gente fazia assim, um evento ou outro dentro da fábrica. Na verdade, a gente tinha feito um evento dentro da fábrica. As pessoas não nos conheciam ainda. A gente não tinha mídias sociais fortes, que tinha 1000 seguidores. Então, a gente tinha um trabalho gigante para ser feito, porque a gente precisava vender tudo que estava nos nossos tanques, que estavam todos, na época, todos cheios, e a gente tinha que vender tudo aquilo. Então, foi um trabalho muito forte de marketing mesmo, para que a gente conseguisse reverter. Essa virada de chave no marketing na pandemia, eu acho que é algo que agregou valor para todo mundo, né? Porque todo mundo tava meio... tô aqui quietinho, tá tudo rodando, e aí, cara, tá todo mundo em casa, como que o povo vai descobrir o que eu faço, o que eu tô vendendo, qual é o meu serviço? Aí começou, né? Nada melhor do que a necessidade, né? Não existe melhor exercício do que a necessidade. E foi muito isso. Então, a gente precisa ser visto, a gente precisa ser conhecido, a gente precisa falar com as pessoas, a gente precisa comunicar com as pessoas. E aí, todo dia era pensar em como chegar nas pessoas, em como oferecer coisas para as pessoas de forma acessível e que fizesse o negócio girar, porque no final do dia todas as contas estavam ali. Então a gente precisava vender e criar experiência, fazer com que as pessoas nos conhecessem. Olha, eu lembro assim, eu disse isso acho que hoje no almoço, que parece que foi há uma vida atrás, né? Foi em outra vida isso, mas... Não parece que passou tudo que passamos, né? Foi muito pesado, mas também foi muito desafiador. E eu posso falar, assim, que a gente conseguiu fazer muito bem essa parte. E como foi para esvaziar os tanques? Desesperador. foi... Abriu a torneira e fechou o olho. Desesperador. Vamos escoar a cerveja. Era todo dia, a gente... não desligou ninguém nessa época. A gente
conseguiu manter todo mundo. Ninguém... Quantas pessoas a gente tá falando nessa época? Era pouco ainda, acho que eram umas 5 pessoas. 5? Mas ninguém foi desligado. A gente não teve redução salarial dessas pessoas, mas a gente trabalhou muito, todo mundo faz tudo. Então, eu fui muitas vezes fazer entrega de delivery. Nossa, um que vendia na rua foi produzir cerveja. E aí todo mundo foi muito solidário ali dentro. Comprou a ideia, a situação e todo mundo foi junto. Muito mesmo.